Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, minha gente? Tudo bem? Estamos chegando aqui no canal Cristiano Santos Radialista nesta terça-feira, dia 21 de maio de 2024. A gente está chegando para mais um dia de vídeos no canal Cristiano Santos Radialista. Agradecendo primeiramente nosso querido e bom Deus, né, por mais essa oportunidade que ele está nos concedendo, né? E a você também que está sempre ligado com a gente aí. Aliás, eu percebi que a nossa família aumentou, né? E que coisa boa! Seja bem-vindo ou seja bem-vinda aí a você que está chegando no canal Cristiano Santos Radialista. Meu agradecimento, meu muito obrigado a todos vocês, tá bom? Daqui a pouco a gente traz notícias, informações. Tem Copa do Brasil hoje, jogos da volta aí da terceira fase da competição. A gente traz detalhes, informações já. Mas antes, tem dois recados. Porções e bolos da Linde e Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala, pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos. Tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Porções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Porções e Bolos da Linde. Belezinha, estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista nesta terça-feira, dia 21 de maio de 2024. A gente está por aqui para o nosso segundo dia de vídeos desta semana, para a gente trazer muita notícia, muita informação. Esse nosso primeiro vídeo, a gente fala de esporte, fala de futebol, para você que está ligado com a gente. Já eu trago para vocês as seguintes informações. No Palmeiras, a gente vai tentar entender por que o Palmeiras deve vender Estevão acima da multa e pode arrecadar mais de 110 milhões de reais. Já a gente explica essa situação para você. Na Premier League, Paquetá espera veredito de federação para retomar negociação com o Manchester City. Já a gente fala dessa possibilidade aí do Paquetá reforçar esse time que já é forte, né? Do Manchester City, tetracampeão aí da Liga Inglesa, rapaz. Pois é, mais conhecido como a Premier League, né? No vôlei, Bernardinho entrega parte do time de Paris antes do início da Liga das Nações. Já a gente traz também essa notícia aí do vôlei. No Vasco da Gama, Vasco SAF entra com agravo contra liminar e pede limitação de poder do associativo. Já a gente também fala dessa briga entre associativo e também a 777
do Clube de Regatas Vasco da Gama. Palmeiras não libera Estevão, Luiz Guilherme e Vitor Reis para treinos com a seleção sub-20. A mesma coisa acontecendo com o Flamengo. O Flamengo também não liberou Lohan para treinos com a seleção da categoria sub-20. Pois é, os clubes, até porque, né, cara, esses meninos estão bem, né, jogando aí pelo Palmeiras, pelo Flamengo, respectivamente, e aí você tira o menino de uma sequência dessa para ir para o sub-20, para treinar, fosse pelo menos para uma competição, joia, mas para treinar, você tira totalmente aí uma sequência de jogos, né, e de produtividade desses meninos, né. Concordo plenamente aí com o Flamengo e o Palmeiras, respectivamente. Liverpool anuncia Arne Slot, técnico substituto de Klopp. A gente fala sobre isso já já para você que está ligado aqui com a gente. Mas antes, os nossos recados para você que está ligado aí com a gente sempre. Para você deixar o seu like, mais conhecido também como curtida, porque ajuda demais na divulgação aqui do nosso canal, tá bom? Pois é, tem um espacinho de comentários aqui para você comentar também sobre os nossos assuntos e me dizer de que cidade você assiste o nosso canal, os nossos vídeos aí, né? Sempre aqui de segunda a sexta-feira com 2 vídeos diários para vocês. Quero saber, né? Deixa aí o seu recado e fale para mim de que cidade você assiste a gente. Eu vou mandar um abraço, um beijo no seu coração e para a sua cidade também, tá bom? Belezinha, compartilhe esse nosso vídeo com seus grupos das suas redes sociais, que também vai ajudar demais a gente na divulgação aqui do nosso canal. Você que ainda não é inscrito, né, já passou por aqui algumas vezes, não se inscreveu no canal ou tá passando aqui pela primeira vez, se inscreva aí no canal Cristiano Santos Radialista, que também vai ajudar no crescimento aqui do nosso canal. Após se inscrever, aqui embaixo tem um sininho de notificações, toque ou clique nele e assim vai abrir uma aba de opções e você escolhe aí, né, a opção todas. Escolhendo a opção todas, o que é que acontece, Cristiano? Escolhendo a opção todas, escolheu lá, o YouTube vai sempre te avisar toda vez que subir um vídeo novo aqui no canal, certinho? Combinado? Então beleza, meu muito obrigado pela presença mais uma vez de todos vocês aqui no canal Cristiano Santos Radialista, assistindo aí mais um vídeo aqui do canal, dessa vez desta terça-feira, dia 21 de maio de 2024. Vamos de notícia, vamos de informação então, já já a gente fala de Copa do Brasil, hoje tem Vasco da Gama e Fortaleza em São Janu. Pois é, em São Januário, jogo da volta aí, o primeiro jogo foi 0-0, né? Agora quem vencer, evidentemente, que fica com a vaga. O novo empate leva a decisão para os pênaltis, mas é assunto para daqui a pouquinho, né? Falar do Palmeiras, vamos tentar entender aqui porque o Palmeiras deve vender Estevão acima da multa e pode arrecadar mais de 110 milhões de reais. O Chelsea sinalizou ao Palmeiras que topa pagar perto de 65 milhões de euros, 360 milhões de reais, entre fixo e variável, para fechar com Estevão. O valor é quase 20 milhões de euros, 110,8 milhões de reais, maior do que a multa rescisória no contrato do meio atacante de 17 anos. E porque o clube inglês está disposto a desembolsar acima da cláusula. Se quisesse exercer o valor previsto no contrato de 45 milhões de euros, 249,4 milhões de reais, o Chelsea teria de fazer o pagamento à vista para ter o garoto imediatamente. Além de o clube negociar para fazer o pagamento parcelado, ele só poderá concretizar a transferência no ano que vem, depois que o atacante completar 18 anos. Pois é, a partir do momento que entra a discussão para o depósito do valor parcelado, é possível que a negociação extrapole a multa rescisória, como é o caso atualmente. Há ainda a concorrência de outros interessados, como Arsenal, Paris Saint-Germain e Barcelona. O Chelsea mantém contatos com o Palmeiras e com os empresários de Estevão desde o início do ano, em busca de um acordo. O Verdão
bate o pé referente aos valores que pode atingir com os bônus. Até o fim da última semana, os números estavam em 60 milhões de euros, 332 milhões de reais, sendo 45 milhões de euros fixos e 15 milhões de euros em metas. O time inglês, então, se aproximou dos 65 milhões de euros no pacote completo. O Palmeiras tem como exemplo o modelo de negócio na venda de Endrick para o Real Madrid. O time espanhol acertou a aquisição do garoto por 60 milhões de euros, sendo 35 milhões fixos e 25 milhões em variáveis, valor que não considera impostos e comissões. Desta segunda parte, 12,5 milhões de euros se referem a metas ainda no Palmeiras e Seleção Brasileira e os outros 12,5 milhões de euros no Real Madrid. Da parte do Verdão, ele já bateu 11,25 milhões de euros, cerca de 63,7 milhões de reais na cotação atual. A intenção do clube alviverde é de que os gatilhos por desempenho de Estevão sejam de fato atingíveis, inclusive ainda em sua passagem no Palmeiras como Endrick. O Verdão tem 70% dos direitos econômicos do garoto, dono dos outros, 30%. Outro ponto da negociação é para que o jovem esteja à disposição no Mundial de Clubes de 2025, entre junho e julho. Estevão completa 18 anos no dia 24 de abril do ano que vem, quando a temporada europeia estará em reta final e com a janela para transferência fechada. Em alta no Verdão, o camisa 41 foi convocado para o período de treinos com a seleção sub-20. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso aí, né? Já já a gente fala sobre esse assunto de seleção brasileira sub-20. Mas assim como o Palmeiras fez uma venda extraordinária, espetacular com o Endrick para o Real Madrid, né? Não está fechado ainda com o Chelsea, mas esses números eu tenho a impressão que vai aumentar, né? Tenho impressão aí que vai aumentar, vai ser mais ou menos no modelo ou um pouco melhor do que foi a venda do Endrick para o Real Madrid. Paquetá espera veredito de federação para retomar negociação com o City. Lucas Paquetá no Manchester City ainda é possível sim, viu gente? É o que os representantes do atleta e o atual tetracampeão da Premier League acreditam. As duas partes aguardam o fim da investigação da FA, Federação Inglesa, sobre o possível envolvimento do brasileiro em apostas para retomar as negociações. No ano passado, um acordo quase foi fechado. A informação sobre a possível continuidade do negócio foi publicada pelo jornal The Times e confirmada pelo GE. Em 2023, as conversas se encerraram em meados de agosto após o nome de Paquetá surgir em possível envolvimento com apostas. O veredito era esperado ainda para o fim do ano passado, mas não saiu. A Federação Inglesa investiga apostas feitas em contas vinculadas a pessoas próximas a Lucas Paquetá. A FA apura uma denúncia que recebeu sobre uma proposta em um cartão amarelo do meia. A investigação teve início a partir de um incomum volume de apostas casadas em 2 jogos realizados no mesmo dia, um no campeonato inglês, outro no campeonato espanhol. A equipe de representantes do meia brasileiro colaborou para as investigações e acredita que uma solução ocorra em breve, antes do início da janela de transferências, no dia 14 de junho. Deve ser concluída aí se realmente ele está envolvido. Uma possível absolvição ou pena leve deixa um caminho aberto para a retomada da negociação. As duas partes seguem dispostas a fechar o negócio. O Manchester City deve repetir a proposta de 70 milhões de libras, cerca de 454 milhões de reais na cotação atual, ao West Ham pelo jogador de 26 anos. A partir de junho, a multa rescisória de Paquetá
passa a ser de 85 milhões de libras, cerca de 551 milhões de reais. Pouco depois do fim das negociações devido à investigação, o Manchester City visitou o West Ham pela Premier League e Lucas Paquetá abraçou Pep Guardiola. A contratação do brasileiro é um pedido do técnico. O ex-Milan e Flamengo é opção no Manchester City desde 2022, quando o brasileiro estava no Lyon. À época, uma investida estava condicionada a uma saída de Bernardo Silva, o que não ocorreu. Paquetá encerrou sua segunda temporada no West Ham. Em 2023-2024, ele fez 8 gols e anotou 7 assistências, números superiores ao de seu primeiro ano no clube inglês. Os Hammers terminaram a Premier League na 9ª posição com 52 pontos, sem classificação para torneios europeus. É o Lucas Paquetá, né, rapaz? Agora, cara, tem necessidade disso, cara? Tem necessidade de Lucas Paquetá ganhando o que ganha na Europa, se envolver com apostas, cara? Tem. Mas vamos ver o que acontece aí, né? Não estou falando aqui que ele realmente apostou, até porque existe uma investigação, né? Que vai comprovar que sim ou que não, se ele está envolvido aí nessa situação, né? Fala de vôlei da seleção brasileira de vôlei. Bernardinho entrega, na verdade, parte do time de Paris antes do início da Liga das Nações. Diferente de outros anos olímpicos em que esteve à frente da seleção, o técnico Bernardinho decidiu revelar na última segunda-feira, ontem, após os treinos da equipe masculina de vôlei no Maracanãzinho, parte do grupo que irá representar o Brasil nos Jogos de Paris. Depois de declarar que a Liga das Nações seria um laboratório para as Olimpíadas, o treinador deixou claro que o líbero Thales e os opostos Alan e Darlan já são nomes definidos para a competição da França. A seleção entra em quadra nesta terça-feira às 21 horas, às 9 horas da noite, no horário de Brasília, para enfrentar Cuba em sua estreia pela VNL. A escalação para o primeiro confronto foi anunciada na noite da última segunda-feira, mais conhecida como ontem, e causou surpresa. Henrique Honorato apareceu listado como líbero, em vez de sua posição usual, como ponteiro. Perguntado sobre a decisão, Bernardinho explicou tratar-se de uma estratégia para ter um jogador que pudesse treinar nas duas funções, já que não é comum levar mais de um líbero para os Jogos Olímpicos. O líbero para Paris é o Thales, assim como os dois opostos, Alan e Darlan. O Felipe Roque é o terceiro que está treinando em Saquarema, assim como o Mike está. Em uma necessidade, eles são chamados. Eles não foram cortados, eles fazem parte, explicou. Bernardinho elogiou a atuação de Mike como líbero e revelou que vê o atleta como uma forte possibilidade para Los Angeles 2028. No entanto, explicou que preferiu escalar Honorato para que ele consiga desempenhar essa função no caso de necessidade durante as Olimpíadas. As Olimpíadas se jogam com 12. Você não leva 2 líberos, é um líbero só. O Mike é um rapaz espetacular, mas se eu não usar a VNL, que é uma única competição que a gente tem como laboratório para os jogos, não tem como. Se houver necessidade, um dos meus ponteiros tem que se transformar em líbero. A liga é jogada com 14, por isso coloquei Honorato. Como é que, em caso de necessidade, entre os 12 atletas, colocaremos alguém como líbero? Temos que provar isso. E a única forma é aqui, explicou Bernardinho. O técnico brasileiro deu a entender que a equipe escolhida para Paris já estaria entre os 17 jogadores relacionados para a primeira etapa da Liga das Nações. Os 14 convocados para o primeiro jogo e os 3 que podem entrar nas partidas seguintes. Como Bruninho e Cachopa são os únicos levantadores da relação, resta a dúvida apenas para as posições de central e de ponteiro. Jogadores que permaneceram em Saquarema no CDV
como Mike e Felipe Roque somente estariam na lista em caso de lesão ou questões mais sérias. É o Bernardinho, né, rapaz? Esse multicampeão aí com a seleção brasileira de vôlei, que tá fazendo o seu trabalho, desempenhando muito bem o seu trabalho aí, claro. Se ele tá fazendo esses testes aí, meu amigo, que ele sabe o que faz, né? Vamos torcer para que tudo dê certo, principalmente nas Olimpíadas. Vamos falar do Vasco. O Vasco SAF entra com agravo contra liminar e pede limitação de poder do associativo. A Vasco SAF, no caso, né, rapaz, entrou com agravo de instrumento contra a decisão liminar que tirou o controle do futebol da 777 Partners e o deu ao associativo. A medida da empresa pede a limitação de poder do CRVG, caso a liminar não seja derrubada, e requisita a formação de um conselho administrativo equilibrado entre os sócios. A quarta vara empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitou na quarta-feira passada o pedido do Vasco e tirou o controle da SAF das mãos da 777 Partners. A decisão em caráter liminar é assinada pelo juiz Paulo Assede Estevão. Na ação movida pela direção de Pedrinho, a SAF também é ré do processo, assim como a 777 Partners. Fontes ligadas à SAF do Vasco entendem que o agravo de instrumento contra a decisão liminar favorável ao clube associativo é para proteger a governança da SAF e seus funcionários. Além disso, a SAF pede que a 777 Partners perca o direito político em relação ao capital que ainda não foi aportado, em referência aos próximos 2 aportes que não foram realizados, e que o clube associativo se limite aos 30% que detinha antes da liminar. No agravo, segundo fontes da SAF, não há uma sugestão de formação de conselho administrativo. O pedido é de que seja formado um quadro equilibrado entre os sócios do Vasco. 777 aciona a Embaixada dos Estados Unidos, enquanto se prepara para recorrer da decisão judicial que a afastou da SAF do Vasco. A 777 também acionou a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. A informação foi publicada primeiramente pelo jornal O Globo. Segundo apurou o GE, a embaixada pediu informações e vai investigar a situação. Pessoas ligadas à 777 explicam que a ideia é buscar irregularidades na liminar concedida pelo juiz Paulo Assede Estefan. Caso isso seja aprovado, a embaixada pode considerar que houve um ataque ao capital americano no Brasil. O movimento é uma estratégia da 777 para se resguardar jurídica e financeiramente. A empresa já solicitou habilitação no processo, preparando o caminho para entrar com o recurso. Clima conturbado. Na tarde de ontem, segunda-feira, houve confusão e desentendimento na recepção do prédio comercial onde fica situado o escritório da SAF do Vasco, na Barra da Tijuca, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Um perito indicado pela Justiça para analisar os documentos da empresa como desdobramento aí do processo que afastou a 777 Partners do comando do futebol vascaíno, teve o acesso negado pelo clube. A SAF entende que a perícia não tinha autorização para realizar o trabalho no dia. Segundo fontes ligadas à empresa, os peritos não tinham a documentação necessária. Se não tem a documentação, não pode investigar, né, gente? Não pode entrar no lugar, né, rapaz? Tem que ter todo um... tudo ali ser dentro da lei, evidentemente, senão complica a coisa que já está bastante complicada. Vamos acompanhar aí os próximos passos dessa briga entre Vasco da Gama, associativo, e 777 Partners, né? Eles têm que se entender, até porque a 777, né, querendo ou não, o associativo querendo ou não estou defendendo nem uma parte nem a outra, ambos já são sócios. Porque a 777 já comprou 31% do Vasco.
E nesse momento, com essa liminar, o Associativo está com 69% das ações do futebol do Vasco. Falar de seleção sub-20. Palmeiras não libera Estevão, Luiz Guilherme e Vitor Reis para treinos com a seleção sub-20. O Palmeiras decidiu que não vai liberar Vitor Reis, Luiz Guilherme e Estevão para o período de treinos da seleção brasileira sub-20. O técnico Ramon Menezes convocou o trio alviverde na lista de 23 atletas para atividades durante a data FIFA entre os dias 3 e 11 de junho na Granja Comari, no Rio de Janeiro. Pois é, rapaz, na avaliação interna aí do Palmeiras, não faz sentido que atletas já no elenco principal participem de treinamentos para seleções de base. O clube agora aguarda a resposta da CBF e entende que a entidade será compreensiva quanto à decisão. A tendência é de que o defensor ganhe espaço durante a Copa América, já que Gustavo Gomes provavelmente será convocado pela seleção paraguaia e restariam apenas 3 zagueiros no elenco: Luan, Murilo e Naves. Estevão tornou-se um dos grandes nomes do Palmeiras e tem jogado como titular. São 16 exibições no ano, sendo 7 começando entre os 11. Com 3 gols e 1 assistência, ele tem negociação avançada com o Chelsea da Inglaterra. Já Luiz Guilherme tem 15 partidas em 2024, sendo 5 como titular, com 1 gol e 1 assistência. Neste período, o Verdão já não contará mais com Endrick, que se apresenta também no dia 3 à seleção brasileira principal para os amistosos contra os Estados Unidos e México e a consequente disputa da Copa América. Após o torneio, o camisa 9 se apresentará ao Real Madrid. Eu dou total apoio aqui a essa ideia aí, gente. Ceder o jogador para ficar treinando a seleção sub-20, cara, sinceramente, se fosse uma Copa do Mundo da categoria, né, uma competição oficial, para ficar treinando. O Flamengo tomou a mesma decisão, né? O Flamengo não libera Lohan para treinos com a seleção sub-20. Lohan não será liberado para o período de treinos da seleção brasileira sub-20. O Flamengo optou por não liberar o jogador nesta data FIFA, já que o clube terá outros desfalques durante este período. Varela, Vinha, Eric Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta devem aparecer nas convocações de suas respectivas seleções. Aos 17 anos, o atleta está integrado ao elenco principal e a avaliação interna do Flamengo é semelhante à do Palmeiras, que não liberou Estevão, Luiz Guilherme e Vitor Reis. Os clubes afirmam que não faz sentido que os atletas já no elenco principal participem de treinamentos para seleções de base. O Flamengo entende que o jogador está no elenco principal e não vê espaço para liberar para treinamento na seleção de base neste período. O jogador é muito importante e o clube vai tentar o possível para continuar a contar com o jogador durante a data FIFA, comentou Marcos Braz, vice-presidente de futebol, ao ser procurado pela reportagem. A data FIFA contempla todas as categorias e demanda que os atletas sejam liberados por seus clubes neste período. Flamengo e Palmeiras desejam a desconvocação de seus atletas, mas isso depende da aprovação da CBF, que de momento conta com todos os jogadores. Os clubes agora aguardam a resposta da CBF e entendem que a entidade será compreensiva quanto à decisão. No Flamengo, há um entendimento, há uma brecha na regra da FIFA para que essa determinação de liberação obrigatória seja aplicável somente à seleção principal. O zagueiro Iago e o meio-campista Ryan Lucas estão liberados e seguirão com a seleção para a Granja Comari. Tô com os clubes, cara, sinceramente. Não tem cabimento nenhum, né? Os clubes liberar jogador para treinar na seleção sub-20. É importante o jogador estar na seleção de base, sim, mas jogando, né? Uma competição, mas treinar, ele já está treinando no clube, gente. Eles, no caso, né? Liverpool anuncia Arne Slot
técnico substituto de Klopp. O Liverpool anunciou ontem, segunda-feira, a contratação de Arne Slot. O técnico holandês de 45 anos deixou o Feyenoord e substitui o alemão Jürgen Klopp, que permaneceu no clube inglês durante 8 temporadas. O contrato se inicia oficialmente no dia 1º de julho e dura até junho de 2027. Ambos os treinadores passaram por um ritual de despedida no domingo passado, diante da própria torcida. Slot saiu do Feyenoord com goleada por 4-0 em cima do Excelsior na última rodada do campeonato holandês. Klopp ouviu o derradeiro grito da vitória aí, né? Grito aí da vitória, o último incentivo, o último agradecimento, os últimos, na verdade, né? A vitória do Liverpool por 2-0 sobre o Wolverhampton, a última rodada da Premier League da temporada 2023-2024. Rapaz, então um novo técnico aí no Liverpool para a temporada 2024-2025. Al Ittihad anuncia saídas de Marcelo Groy e Romarinho. Será que eles cabem no seu time do coração? O Al Ittihad anunciou ontem, segunda-feira, as saídas de Marcelo Groy e Romarinho ao fim da temporada. Como o clube tem apenas mais 2 jogos aí a cumprir, né? Programados para o fim do Campeonato Saudita, a dupla brasileira fará jogo de despedida em casa, no estádio Prince Abdullah Al Faisal, na quinta-feira, ou seja, depois de amanhã, contra o Damak. Após 5 temporadas, Marcelo Groy deixará o Al Ittihad. Com o contrato próximo do fim, o goleiro brasileiro de 37 anos não atua desde fevereiro, quando foi excluído pela equipe da lista que atua no Campeonato Saudita. A decisão foi devido ao limite de estrangeiros, que é de 8, e o clube, no momento, tem 10 no elenco. No início do ano, Groy chegou a negociar e quase acertar com Al Shabab, também da elite do futebol saudita. O goleiro ex-Grêmio soma 141 jogos com a camisa do Al Ittihad e conquistou 2 títulos: o Campeonato Saudita da temporada passada e a Supercopa de 2023. Há quase 6 anos no Al Ittihad, Romarinho é titular do ataque nesta temporada. Ele também tem 2 títulos no clube: o Campeonato Saudita da temporada passada e a Supercopa de 2023. No total, o atacante ex-Corinthians disputou 226 jogos, marcou 105 gols e anotou 29 assistências. Mas assim como Groy, deixará a equipe ao fim desta temporada. Obrigado, vocês serão lembrados. Diz trecho da publicação ao Al Ittihad sobre a despedida em casa de Groy e Romarinho. Aí a minha pergunta, tá, você que tá ligado com a gente: Romarinho e o goleiro Groy, Marcelo Groy, tem espaço aí no seu time do coração? Olha que tem, hein, rapaz? Olha que... se não os mesmos não já foi procurado, serão nos próximos dias, né? Sem dúvida nenhuma. Raíssa Machado conquista medalha de ouro no Mundial de Atletismo Paralímpico. Pois é, rapaz, grande Raíssa Machado conquistou a 13ª medalha de ouro para o Brasil. Ontem, segunda-feira, a brasileira alcançou a marca de 24 minutos e 22 segundos no lançamento de dardo na classe F56. Bateu o recorde do campeonato e garantiu o título mundial. A iraniana Moavi ficou em segundo lugar com 22 minutos e 74 segundos. E a chinesa Sitong fechou o pódio com 22 minutos e 68 segundos, né? A Raíssa confirmou o favoritismo na prova e ao alcançar quase 2 metros a mais a distância em comparação com a segunda colocada. A brasileira, que foi a penúltima a participar do lançamento, conquistou o seu primeiro ouro em campeonatos mundiais na carreira. Aos 28 anos, Machado é recordista mundial, medalha de prata nas Olimpíadas de Tóquio e agora campeã do mundo no lançamento de dardo F56. Menina talentosa demais, né?
É o nosso Brasil, rapaz, nosso Brasil e os talentos, né? Parabéns aí a Raíssa. Renato Gaúcho quando fala alguma coisa de positivo ou negativo, né? Dependendo de como você interpreta, sai. Olha o que o Renato Gaúcho falou ontem no programa Boleiragem, rapaz, da Rede Globo de televisão, do Grupo Globo, né? Do Sport TV. Renato Gaúcho propõe Brasileirão sem rebaixamento em meio à tragédia no Rio Grande do Sul. Abre aspas, sobem os 4 e não cai ninguém, fecha aspas. Em meio à suspensão da Série A do Brasileirão por 2 rodadas, devido às enchentes que assolam o Rio Grande do Sul, o técnico Renato Gaúcho concedeu entrevista ao Boleiragem ontem, segunda-feira. Perguntado sobre formas de minimizar o prejuízo aos clubes gaúchos, o técnico propôs que os 4 melhores colocados da Série B sejam promovidos, mas que nenhum participante da Série A caia para a segunda divisão. Eu não sou nem contra nem a favor que Grêmio, Internacional e Juventude não sejam rebaixados, porque entendo que outros clubes da segunda divisão estão brigando para subir, mas aí cabe à CBF arrumar uma solução. Então, sobem os 4 e não cai ninguém. Na pandemia, a gente viu o que a gente sofreu também. É uma situação muito difícil, em que os clubes gaúchos vão ficar muito atrás, disse Renato, completando. Na parte física, no ritmo de jogo, na parte psicológica. Tem muita gente que acha que as águas do rio Guaíba vão baixar e vai tudo voltar ao normal. Acho que muita coisa, infelizmente, vai continuar acontecendo e a parte psicológica dos jogadores vai ficar afetada. Acho que seria a melhor ideia, mas não cabe a mim. Eu penso dessa forma. Renato se juntou ao elenco do Grêmio ontem, na segunda-feira, em São Paulo. O clube gaúcho está treinando no CT Joaquim Grava do Corinthians. Vila Sante ainda não jogou e é aguardado nesta terça-feira. Na verdade, não chegou, né? Vila Sante ainda não chegou, né, gente? Vila Sante ainda não chegou a São Paulo, né? Para treinar aí e é aguardado nesta terça-feira. Provavelmente já deve ter chegado. E o que vocês acham, gente, dessa fala do Renato Gaúcho? Sobem os 4 times da Série B e não cai ninguém. Claro que a CBF não vai, né? Não vai fazer isso. Evidentemente que não vai. A CBF, você pode ter certeza que não vai fazer isso. A CBF, a não ser que os clubes, os 20 clubes, ou a maioria deles, concordem com o que o Renato Gaúcho disse. Aí pode acontecer. Porque vocês viram claramente que quando foi para decidir, o seu Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, disse: não, eu não vou decidir nada, quem vai decidir é os clubes que vai decidir, eu não vou decidir não, os clubes decidam. Aí os clubes, né, 15 clubes foram a favor da paralisação por 2 rodadas. E aí sim, aí ele, não, o campeonato vai parar por 2 rodadas, não foi ele que decidiu, quem decidiu foi os clubes, né? Ele tirou literalmente o dele da reta, né? Ah, meu Deus do céu, para não ficar mal com ninguém, né, seu Edinaldo, vou tirar o meu da reta aqui, porque depois os caras já me batem de graça, rapaz. Gente, segura um pouquinho que eu volto já pra gente trazer notícias aí da Copa do Brasil, né, rapaz? Hoje tem Vasco da Gama abrindo aí os jogos de volta da Copa do Brasil desta temporada, 3ª fase da competição. Segura que é rapidinho, a gente volta já.